E aí galera, tudo certo com vocês? Quem fala é o Marco, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E agora, rapaziada, para a gente repercutir um pouco o nosso mercado de transferências, os jogadores que vieram para nós, né, esta temporada, que foram 5 ao todo, se eu não estou enganado aqui. Cara, a gente vai falar um pouco, né, se eles podem ser importantes ao longo dessa temporada pra gente. Dito que o Tottenham contratou muito mais jogadores promissores do que jogadores prontos, propriamente dito. A gente pode colocar só jogador pronto. O Solanke, cara. O Solanke, sim, é uma realidade, né? E que pode trazer bons frutos pra gente. Mas então vamos falar por partes, rapaziada. Lucas Bergvall é o primeiro. O Bergvall ele foi um jogador contratado na temporada passada ainda, na janela de transferência de inverno, de janeiro. E veio para cá essa temporada e já causou um bom impacto, cara, principalmente na pré-temporada. Então, assim, eu acho que ele é dos jogadores trazidos para essa temporada que pode surpreender positivamente, porque você já vê que é um jogador que ele demonstra estar um pouco preparado em alguns cenários. No jogo contra o Leicester, por exemplo, ele entrou muito bem. Na pré-temporada contra o Bayern, ele jogou muito bem também, dando uma assistência para o gol do Kulusevski. Então, assim, depende muito do time que o Postecoglou escalar, né? Porque eu acho, cara, que em determinados jogos, eu acho que dá para você montar um meio campo mais ofensivo, que nem ele quis montar contra o Everton, só que usando o Bergvall. Por exemplo, eu usaria o Bergvall no lugar do Brennan Johnson, cara. Você tira o Brennan Johnson, coloca o Kulusevski na ponta direita, que é a dele mesmo, e você consegue fazer um meio campo ofensivo também, com o Madison, o Bergvall e o Bissouma um pouco mais atrás, em vez de ser o Kulusevski ali no meio campo. Porque mesmo o Kulusevski talvez não jogando tão bem na ponta direita, que é a própria posição dele, ele vai conseguir dar mais dinâmica pro time. E o Bergvall entrando vai ter muito mais dinâmica também. Então acho que seria uma escalação a ser testada daqui para frente. Porque, cara, Brennan Johnson prova que é um jogador que não dá. Eu vejo ainda muitos críticos da Inglaterra tentando defender o Brennan Johnson. Cara, não tem como, velho. Não tem como. Mas o Bergvall eu acho que sim, vai ser um jogador que vai ser importante essa temporada pra gente. Mesmo com a pouca idade, ele já é um jogador que demonstra um certo potencial de evolução. Enquanto a gente tem o Art Gray também, rapaziada. Esse eu acho que já está um pouco mais abaixo do Bergvall. É um jogador de 18 anos também, mas esse sim é um jogador que vai ser lapidado para no futuro poder vir a ser o jogador da equipe principal. Ele demonstra qualidade, tem um bom toque de bola, ele consegue segurar muito bem também a bola. Então é um jogador que para o futuro, cara, ele vai agregar demais para nós. Só que a gente ainda vê que é um jogador que sente um pouco a pressão, cara, dependendo de alguns cenários. Muitos dizem que ele fez uma boa pré-temporada com o Tottenham. Eu não achei, cara. Eu não achei. Ele mostrou sim ser um jogador um pouco habilidoso sob pressão. Conseguiu sair muito bem da pressão dos adversários que a gente enfrentou. Mas falta ainda, né? Se vocês pararem para ver, em um jogo da pré-temporada ele errou muita saída de bola, cara. Muita saída de bola mesmo que podia ter custado o resultado. Se eu não me engano, ele deu uma errada no time da J-League, no jogo do Japão. Cara, quase que a gente toma um gol. Então é um jogador que precisa ainda ser muito lapidado para conseguir ter minutos de jogar na equipe do Tottenham como titular. Independente da competição que tiver, tanto o Carabao Cup quanto o FA Cup e Europa League, ele vai entrar ao longo de alguns jogos como já entrou. Mas eu acho que ainda é um jogador mais abaixo se comparado com o Lucas Bergvall. E outro jogador que dá pra gente falar que não tá aqui com a gente ainda, mas que é outro jogador pro futuro, é o Hwang, o coreano. Hwang Min Young, acho que é assim que se pronuncia. É um jogador que vai estar com o nosso elenco em janeiro, que é quando se encerra a temporada na Coreia, é claro. E não sei se vai ser um jogador que vai receber muitos minutos, depende de como que a gente vai estar em janeiro, se a gente vai estar nas 4 competições ainda, né? Porque tem chance se a gente avançar na Carabao Cup, né? E cara, é um jogador que eu ainda assim não sei muito o que dizer. Não sei muito o que dizer sobre ele. É um ponta, é importante, a gente precisa de jogadores na ponta, né? Ele consegue fazer a ponta direita muito bem também. Uma posição ainda que não tem cadeira cativa no nosso time titular.
Mas é como eu falo, cara, é outro jovem de 18 anos e o problema dele vai ser a adaptação na Premier League. É você sair de uma K-League para uma Premier League é muita diferença. Então o garoto pode sentir. Talvez consiga se aprimorar, né? Se colocar bastante no clube e tudo mais, por causa do som, né? Acho que vai dar muito suporte para ele nessa adaptação do jogador, que vai ser fundamental. Mas enfim, ele é um jogador que eu não sei muito o que dizer ainda, o que esperar dele. Só o tempo vai dizer. Porque, como eu falei, a diferença é muito gritante da K-League para a Premier League. Então vamos aguardar, né, cara? E a outra contratação, essa já mais lapidada e que todo mundo sabe que dificilmente vai dar errado, é o Solanke, né, cara? O Solanke só teve uma infelicidade de que se lesionou no primeiro jogo contra o Leicester. Mas se vocês se lembrarem bem, no jogo contra o Leicester, ele criou, cara, algumas oportunidades também. Ele se apresentou fora da área também. Prova que consegue trabalhar um pouco também. Não é a especialidade dele, mas consegue jogar fora da área também. E eu acho que ele vai ser um dos jogadores mais importantes do Tottenham, cara. Essa temporada só tem que estar bem fisicamente, entrosar o mais rápido possível com a rapaziada que complica, né? Só jogou um jogo até agora e quando voltar, já vai voltar num Tottenham e Arsenal. Então a gente precisa ver, né, se ele vai entrar como titular. Eu entraria com ele como titular, porque enfim, essas chances gritantes de gol que a gente perdeu ao longo desse mês de agosto se dá por a gente não ter um centroavante, né? Nem Richarlison e nem Solanke. Então talvez isso já pode ser um divisor de águas para ele já no clássico. E pra gente, né, conseguir os 3 pontos. Vamos ver. E o último jogador é o Odober, rapaziada. O Odober ele já chegou chegando, a gente pode dizer assim. Contra o Everton ele jogou muito bem mesmo, elogiado por todos lá na Inglaterra e tudo mais. Contra o Newcastle também ele se apresentou bem, não se escondeu do jogo. Isso é bom para um jogador de 19 anos também, mais um jovem. Mas, cara, precisa aprimorar alguns fundamentos básicos, né? E tomada de decisões. Quando chuta, às vezes, quando é para chutar, ele cruza. E quando é para cruzar, ele chuta. E a finalização não tá lá aquela coisa ainda. É um jogador que precisa ser lapidado, mas que se tiver um processo bem feito em cima dele, ele pode ser muito importante pra gente a longo prazo também. A gente colocou muito a longo prazo nesse vídeo, porque o elenco do Tottenham é isso, cara. São 4 jogadores com menos de 20 anos. Né? O que você vai esperar muito desses caras nessa temporada? Pô, se jogar bem, ok. Mas se não jogarem nada, não dá pra cobrar muita coisa também, né? O único jogador que dá pra se cobrar alguma coisa, se não começar a entregar, é o Solanke. Mas você vai cobrar um jogador de 18 anos, como o Art Gray, que chegou agora numa Premier League, num time Big Six. O Bergvall de 19 anos, o Odoberg de 19 anos. Não tem como cobrar, cara. A responsabilidade tem que cair toda nas costas dos veteranos que lá estão, né? Se o time não engrenar nessa temporada. Mas no mais não tem muito mais o que dizer, rapaziada. Essas são as nossas contratações da temporada 24-25 e vamos torcer para em algum momento elas darem certo, porque como eu disse e volto a repetir, são mais jogadores para o futuro do que jogadores prontos, provavelmente dito, que só é o Solanke nesse momento. Dá para se discutir muito essa janela de transferência. Para mim essa janela foi muito mais fraca do que a janela da temporada passada, quando veio o Van der Ven, quando veio o Doguet, quando veio o Madison. Então você já vê uma disparidade na janela de transferência. Era essa que poderia ser melhor, né? Que a gente se classificou para uma competição europeia que teria mais grana para investir. Foi bem mais fraca. Investiu, mas investiu em jogadores para o futuro e não para agora. E isso pode nos custar alguma coisa nessa temporada. Mas rapaziada, é isso. Não tem muito mais o que dizer. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!